Hoje eu vou te contar uma ordem legal para você ler os livros de Senhor dos Anéis sem se perder na história e conseguir entender toda a linha temporal. Eu sou o Lucas e esse é o Geekoscope e olha só, tem muito livro aqui com vários períodos diferentes. E eu também deixo vocês avisados que cada livro aqui do universo do Senhor dos Anéis tem um estilo de escrita diferente que eu vou comentar aqui ao longo do vídeo. Inclusive, cada um deles vai ter um link aqui na descrição caso vocês queiram comprar também. Eu, assim, prefiro começar a ler pela ordem cronológica das coisas e ela começa com o livro O Silmarillion. E olha só, já aviso que nessa indicação aqui eu tô indo completamente contra a manada. Isso porque, gente, esse livro é de uma leitura extremamente difícil e muita informação aqui ao longo das páginas, mas ela é extremamente dinâmica e, gente, frenética, que dói, nossa senhora. Basicamente, a história do Silmarillion vai contar como a criação do mundo de Senhor dos Anéis se iniciou. E também, claro, como se iniciou o mal na Terra-média. Além disso, ela traça aqui todos os acontecimentos da primeira Era da Terra-média. E nesse livro você vai entender, por exemplo, a origem de todas as raças, o porquê que homens, elfos e anões foram criados e qual a função deles aqui na Terra-média. Além disso, o legal desse livro é que a gente descobre um pouco mais do primeiro Senhor do Escuro, que é o Morgoth, também do seu súdito, que é o Sauron, e também como aconteceram as primeiras guerras élficas em torno das Silmarils. Gente, pensa, essa joiazinha eram 3 pedrinhas brilhantes criadas pelo elfo Fëanor, que causaram tanta destruição, tanta discórdia. Gente, era conflito, era destruição de reinos élficos por todos os cantos por causa dessas pedras. Então só disso daqui vocês conseguem tirar que são histórias heróicas, fantásticas e, gente, triste que dói. Vocês vão até se emocionar, bem provável. Esse livro ele finaliza a primeira Era da Terra-média e também dá umas pinceladas aqui na segunda Era da Terra-média. Isso porque o Tolkien escreveu poucos materiais sobre essa segunda era. Mas felizmente, recentemente, inclusive, foi lançado um livro exclusivo sobre a segunda Era da Terra-média. E já falo pra vocês que tem muito spoiler, tanto da primeira era quanto da terceira era e coisas que acontecem aqui depois. Essa segunda Era da Terra-média, ela tá compilada no livro A Queda de Númenor e outros contos da segunda Era da Terra-média. Esse é um livro que foi editado por Brian Sibley e é um período conhecido como o Ano das Trevas. Basicamente, ele segue uma estrutura narrativa muito similar a Contos Inacabados, que eu vou falar daqui a pouco. Basicamente, esse livro ele é um compilado de vários relatos que estão nos outros livros de Tolkien. Isso porque, como eu já falei, a gente não tem nada físico aqui da segunda era, então vários trechos desse livro vocês vão encontrar também no Silmarillion, ou talvez nos outros livros do Senhor dos Anéis e Contos Inacabados e por aí vai. Ah, Lucas, mas do que esse livro fala? Conta logo. Gente, basicamente esse livro vai traçar toda a linha cronológica da segunda era. E ela se estende desde o ano 1 até o ano 3441. E esse livro vai mostrar pra você basicamente como que o período de paz começou a ser abalado. Porque vamos lembrar aqui rapidamente que a primeira Era da Terra-média terminou com o Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, sendo derrotado. Olha só o spoiler, desculpa aí, contei pra você. Mas aí viemos para a segunda era, que é como essa história aqui tá se passando, e ela termina, claro, com a derrota de Sauron lá no finalzinho dela. Então sim, ela vai mostrar todo o período de paz, porque a galera tava aqui tranquilinha, achando que o Morgoth tinha sido derrotado para um dia mais mal, e de repente o Sauron começa a agir. Esse livro então vai percorrer toda a criação de Númenor, vai mostrar como os homens começaram a ser corrompidos pelo poder, e também vamos ver a forja dos Anéis de Poder. Além disso, também vamos ver a forja do Um Anel de Sauron, e também a queda de Númenor, e também as maiores guerras de Sauron contra os elfos. Esse livro não é bem uma história narrativa, né, uma sequência com diálogos bonitinhos e tudo mais, como outros livros que vocês estão acostumados a ler, porque, como eu comentei, ele é um compilado de vários trechos e várias histórias dos outros livros. Mas, gente, elas são essenciais para você entender todo esse universo. Inclusive, a série do Senhor dos Anéis e os Anéis de Poder lá da Amazon Prime Video se baseia nos acontecimentos aqui da segunda era, inclusive. Aliás, se você não tem Amazon Prime Video, eu vou deixar um link aqui embaixo para você poder fazer a assinatura também. Inclusive, tem até uns testes gratuitos que você pode fazer. E se você quiser, você continua com a assinatura. Se você não quiser, é só você cancelar. Mas depois que terminamos a segunda era, o que me acontece? O que temos físico para podermos ler? O livro do Hobbit. Gente, esse livro é, assim, do extremo oposto de todos os outros que eu comentei aqui. Isso porque é uma leitura completamente leve. Ele, inclusive, é bem rapidinho, bem gostoso de ler. Basicamente, a história trata de Bilbo e os anões em busca da retomada de Erebor, que é o reino sob a montanha. Nesse livro, a gente conhece o Gollum e o Bilbo e como o Um Anel foi parar nas mãos de Bilbo. Gente, é uma aventura muito gostosa
gostosa, de verdade. A gente acompanha o Bilbo tentando roubar o tesouro de um dragão numa história repleta de lições que fazem com que o Bilbo amadureça. Inclusive, o legal desse livro é que ele é praticamente um Animais Fantásticos de onde habitam no Harry Potter, sabe? Cada capítulo, claro, na sua estrutura narrativa e essência como ela vai trazendo uma criatura diferente, sejam elas lobos, ou então orcs, ou então elfos. Cada capítulo vai trazer um negócio legal. E é legal que eles são capítulos curtos, tá? Porque O Senhor dos Anéis, a trilogia que eu vou falar daqui a pouco, são capítulos extremamente extensos, mas aqui não, eles são curtinhos, o autor ele vai direto ao ponto e vai lhe citar também que esse livro ele é repleto de música. Os anões, ou anãos, se assim você preferir, eles cantam várias vezes durante as páginas aqui, cabe a você criar aqui na tua imaginação como que pode vir a ser esse ritmo e tudo mais. E pode até parecer estranho esse livro nessa estrutura da maneira como eu tô comentando aqui pra vocês, em relação aos livros que eu já falei aqui anteriormente, mas basicamente esse livro ele foi reconhecido internacionalmente como um clássico da literatura infantil. Tem, claro, os 3 filmes aqui do Hobbit e tudo mais, só que sim, tem muita diferença em relação ao livro, tá? Então assim, ele é uma leitura voltada pro público infantil, então ele é uma leitura bem mais gostosinha, bem mais leve. Só que daí, depois daqui dos acontecimentos do Hobbit, a gente vai para, sim, a trilogia do Senhor dos Anéis. E, gente, aqui é uma mudança da água pro vinho. E aí você se pergunta, por que eu coloquei tudo isso nessa ordem? Por que eu deixei essa trilogia pro final? Basicamente porque nessa trilogia tem várias referências e informações que estão nos livros anteriores, que quando eu tava lendo, inclusive, eu não li, obviamente, que nessa ordem que eu tô aqui passando pra vocês, eu tive várias dificuldades pra entender do que eles estavam falando, do quem que era tal fulano, quem que era ciclano e tudo mais, eu realmente não tinha entendido. Que claro que se eu tivesse lido na ordem cronológica, provavelmente eu teria entendido. E aqui, gente, sim, tem uma mudança muito grotesca, muito brutal em relação aos livros anteriores, porque essa é uma história extremamente densa e muito detalhada. Juro pra vocês, beira o exagero, o Tolkien, ele detalha praticamente os passos, você se sente dentro da floresta na hora que eles estão andando ali, você vê cada passo, o cara consegue descrever cada passo, cada coisa, tudo que tem em cena, mas é tão detalhado que você sente, você consegue palpar tudo aquilo que você tá lendo, porque é muito bonito, muito bem descrito, que você realmente pensa que aquele reino fantástico da Terra-média realmente existe. E é isso que faz essa trilogia ser tão icônica como ela é. Ela se inicia em O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, onde a gente acompanha a história de Frodo e, obviamente, que o Anel. Aqui a gente vê a criação da comitiva, né, a Sociedade do Anel, para destruir esse anel criado por Sauron. Logo na sequência a gente vê O Senhor dos Anéis, as Duas Torres, que mostra os planos da comitiva do Anel após a partida do Frodo e do Sam, e também a jornada do Frodo e do Sam rumo às Montanhas da Perdição, enquanto o Sméagol busca trair os dois para tentar conquistar o anel dele de volta. O anel, lembra que ele perdeu lá do Bilbo no livro do Hobbit. E finalizando essa trilogia, finalizando inclusive de uma maneira majestosa, a gente tem O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Aqui a gente vê os planos de Gandalf e também do Sauron e a finalização épica desse legendário. Inclusive, existem boas diferenças, tá, entre o livro e o filme, só que eu digo pra vocês que a leitura vale muito a pena. Inclusive, tem os apêndices do livro, tá, do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que são extremamente detalhados, com muitas informações bem relevantes aqui pra vocês entenderem um pouco mais do universo. Aliás, esse livro me mostrou que eu me apeguei demais aos personagens, de verdade. Ele consegue criar tanto vínculo por causa dessas questões da descrição e tudo mais, que quando terminou eu fiquei triste, de real, oficial. Mas calma que tem mais livro, tem bônus aqui, tá? Mas ó, já deixo de volta aqui o recado de que aqui embaixo tem todos os links pra vocês darem uma olhada. E a leitura complementar, gente, essa daqui vai deixar riquíssimo o portfólio de vocês da Terra-média. Já começo pra vocês indicando Beren e Lúthien. Esse livro é basicamente um conto de amor proibido, lindo que dói. Inclusive ele é inspirado na história do Tolkien, tá? Tem alguns trejeitos aqui da história dele e tudo mais. Tanto que a lápide dele tem os nomes de Beren e Lúthien. Temos também o livro Os Filhos de Húrin, e gente, essa talvez seja uma das histórias mais tristes de toda a Terra-média. E conta a história de Túrin Turambar, gente, só tristeza. Você vira a página, é uma lágrima, uma tristeza, é uma melancolia, mas é uma história muito boa. Temos também A Queda de Gondolin, que mostra a história de um reino que era protegido por todos os cantos e que teve um fim nada agradável. Esses 3 livros, eles se passam durante a primeira era da Terra-média, então durante os acontecimentos, né, lá do Silmarillion, tanto que no livro do Silmarillion, esses 3 livros, eles estão resumidos em alguns capítulos. Claro que nesses livros vocês vão ter a experiência completa, com uma narrativa um pouquinho mais detalhada, mas lá no Silmarillion eles estão bem resumidinhos, dá pra ter uma ideia. E chegando aqui no finalzinho das recomendações das ordens
Anéis para vocês lerem e eu colocaria Contos Inacabados. Basicamente esse livro ele compila várias histórias inacabadas do Tolkien que foram aqui juntadas, né, pelo Christopher Tolkien, que é o filho dele. E assim, são vários escritos do Tolkien que não estão nos livros, inclusive alguns são até rascunhos. Outros são assim descrições bem detalhadas que enriquecem bastante a narrativa, principalmente no que tange, vou dar aqui um exemplo, tá? A Galadriel, que nos livros não é muito aprofundado a história dela, mas aqui no livro Contos Inacabados você vai ter aqui uma profundidade muito grande da história dela. E sério, esse livro ele complementa todos os outros aqui com uma riqueza de detalhes que você nunca viu antes. E aqui numa leitura bem mais complexa, e eu digo assim, bem mais complexa, deixo pra vocês a história da Terra-média e também a natureza da Terra-média. Gente, esses aqui vai fazer a tua cabeça fazer... Juro pra vocês. É muita informação. Por isso que eu deixei por último, tá? Depois você lê tudo, depois você se colocar aqui no universo, você dá uma lidinha nesses livros aqui, porque é informação pra dedéu. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e deixo de novo aqui que todos esses livros estão com links aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. Tchau! Vejo você no próximo vídeo.